Fala, galera! Que bom a gente estar juntos mais uma semana! Mas essa semana não é qualquer semana. Gente, hoje é dia 3 de janeiro! Feliz ano novo, gente! Eu joguei um glitter aqui, mas não deu pra ver! Gente, feliz ano novo! Eu queria poder abraçar muito vocês, mas eu não posso. Mas não se preocupe, esse culto infantil, assim como os próximos, estão muito especiais. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de falar bem-vindo você que está aqui com a gente mais um domingo. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Então já senta, fica tranquilo, fica confortável que hoje o culto infantil tá especial pra vocês. Então, antes de tudo, nada melhor do que a gente começar orando. Então vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade que nós estamos reunidos para aprender sobre o Senhor, para ouvir sobre o Senhor e para guardar a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas no nosso coração. Que o Senhor cuide de cada criança, aonde quer que elas estejam, cuida de suas famílias, que esse ano possa ser um ano espetacular e muito especial e que logo menos a gente possa estar todo mundo reunido na igreja ou com as suas famílias também e que a gente tenha dias melhores durante esse ano. Em nome de Jesus, amém! Amém, gente! E agora, tradicional, vamos começar o ano como? Cantando! Então, talvez seja eu e a minha irmã, vocês sabem, a gente é dupla, a gente tá aqui todo domingo, a gente vai cantar algumas músicas lá e a gente já volta rapidinho, tá bom? Não sai daí! Oi! Eu tenho uma mensagem pra vocês! Feliz Feliz ano novo! Gente, a gente tá em 2021, vocês já pensaram o que é isso? E nada melhor do que começar naquela animação, não é? Com certeza. Então, pra começar, a tradicional, todos conhecem, é muito alegre, é muito empolgante. Sim, é muito empolgante. Você não tá um pouco apressado? Por que a gente tá vestido assim hoje? É porque depois daqui eu vou viajar. Aí eu já tô Você tá de férias? Eu não tô de férias, mas é que essa viagem, ela é imaginária. Imaginária? Sim, mas eu não posso explicar. Agora não tô podendo explicar, porque senão não vai fazer sentido. Ah, tá bom. Então, fiquem aí, aguardem, cantem com a gente que vocês vão descobrir que viagem é essa que o Dani e eu estaremos participando. Embarcando, não é mesmo? Então vamos cantar bem alegre. A gente daqui e vocês daí, tá bom? 1, 2, 3 e... empolgação, a gente vai voltar numa música que vocês não conhecem, mas já ouviram. Porque na nossa primeira vez de culto infantil cantado,
com as crianças no Dia das Crianças, a gente apresentou essa música pra vocês. E fala nada mais do que a alegria. E é muito alegre pra começar o ano lá, né? Lá em cima, né? Então, fala, achei alegria, achei paz com Deus, encontrei gozo e graça, porque Por quê? Cristo é meu, achei. Ou seja, eu achei, é meu. A vitória em Jesus Cristo Salvador, achei satisfação sem fim, Cristo vivendo em mim, com seu grande amor. Se você gosta de trava-línguas, essa é uma boa, porque quanto mais rápido fica, o fim fica mais desafiador. Achei satisfação sem fim, Cristo vivendo em mim, com seu grande amor. E quero que vocês aí, ó, porque a gente vai aumentar a velocidade em cada vez que a gente cantar. Então, um grande desafio pra vocês aí hoje. É verdade. 1, 2. Achei alegria, achei paz com Deus, encontrei gozo e graça, porque Cristo é meu. Achei a vitória em Jesus Cristo Salvador. Achei satisfação sem fim, Cristo vem em mim com seu grande amor. Achei alegria, achei paz com Deus, encontrei gozo e graça, porque Cristo é meu. Achei a vitória em Jesus Cristo Salvador. Achei satisfação sem fim. Mais rápido! Achei alegria, achei paz com Deus, encontrei gozo e graça, porque Cristo é meu. Achei a vitória em Jesus Cristo Salvador. Achei satisfação sem fim, lembrei com seu grande amor. Até daqui a pouco! Bom, muito bom demais. Cantar é ótimo, né, gente? E agora a gente não vai pra história ainda, porque antes da história eu preciso falar uma coisa pra vocês. Já tem a ver com a história, na verdade. Mas o que eu preciso falar pra vocês é o seguinte. Essa história não é uma, mas são 4 domingos de uma mesma história. E você pode pensar, ai que chato, que pouca criatividade que eles têm. Essa história, primeiro, é inédita, nunca se ouviu antes, é ótima e é muito legal. Então eu vou começar, ou melhor, hoje. A próxima pessoa continua, acaba no 4º domingo. Mas essa história, ela é tipo assim, um episódio puxa o outro e aí você fica animado pra querer saber do outro, mas aí você precisa voltar no outro, porque se você perder um episódio, você vai perder o fio da meada. Então, antes de começar a história, eu preciso dar uma introdução. Olha, essa história, como eu disse que é inédita, ela não tá bem na Bíblia, mas não tem importância, porque ela tem tudo a ver com a Bíblia, tudo a ver mesmo. Essa história, na verdade, começa com quem? Começa com o autor da história. E esse autor, talvez vocês não conheçam, mas ele é uma pessoa famosa aí no mundo. Ele chama John Bunyan. John Bunyan. Ou melhor, a gente não precisa ficar falando John Bunyan. A gente pode falar João no português. E Bunyan a gente deixa de lado. A gente vai falar só João. Mas essa história começou há muito tempo atrás, gente. Mas muito tempo atrás mesmo. Calma que ainda não começou a história. Lá, gente, mais ou menos nos anos 1600, na Inglaterra, num país que fala inglês, lá na Europa. Gente, o senhor e a senhora Bunyan, eles tiveram um filhinho, que era o João, o John. E aí, eles cresceram, uma família feliz, com certeza. Mas, gente, naquela época, 1600 é muito tempo atrás. Tipo assim, é mais de 300 anos atrás. Então, as regras e as leis naquela época eram um pouco diferentes. O John, ele foi crescendo, mas ele cresceu num país, que era a Inglaterra, que as coisas não eram permitidas como são permitidas hoje. Então, você professar a fé em Jesus Cristo, você ser um cristão livre, você poder falar de qualquer coisa, qualquer lugar ou qualquer outra fé, você não podia naquela época. Naquela época, a Inglaterra adotava um sistema específico que todos os moradores, todos os cidadãos daquele lugar deveriam obedecer. Ou seja, se você quer seguir outro caminho, você vai contra as leis. E esse era o problema, porque o John foi crescendo e ele conhecia a Bíblia, que é a palavra de Deus. E naquele tempo, o pessoal não seguia a Bíblia. Não era livre poder você
ler a Bíblia, falar do amor de Jesus como é hoje. Então, o John foi crescendo, ele foi vendo que a Bíblia era a palavra de Deus, mas ele sabia que naquele lugar que ele morava, ele não podia ser livre. Mas, gente, vocês acham que ele, por não poder ser livre, ele ficava quietinho e fingia que não acreditava naquilo? Ou mesmo assim ele não teve medo e falou? É a segunda opção. Ele não teve medo. Então ele cresceu sendo um grande pregador. Ele pregava sobre o amor de Deus em todos os lugares, nas igrejas, enfim. Qualquer oportunidade que ele tinha, ele pregava. Só que ele cresceu e virou um pregador da palavra de Deus, um missionário mesmo. Um pastor, um evangelista. Só que, mais cedo ou mais tarde, isso ia dar ruim. Porque na onde ele morava, não podia fazer isso. Naquela época, não só lá não podia fazer isso, mas em várias partes do mundo. Ainda hoje, a gente tem algumas partes que as pessoas não são livres para professar sua fé em Jesus Cristo. Para amar a Deus livremente, para poder falar pro amiguinho sobre o amor de Deus. Tem muitos lugares que a gente não pode fazer isso ainda. Mas aqui, a gente é livre. Mas deu ruim pro John, pro Joãozinho. Deu ruim. Joãozinho já não era mais Joãozinho. Joãozinho já era Joãozão. Mas, gente, ele foi pego falando de Jesus. E aí ele foi pra cadeia, gente. Porque uma vez que você não obedece à lei do seu país e você é contra as leis, você tem que prestar conta disso. E ele foi preso, gente. E era crime pesado naquela época, hein? Acredita que ele ficou preso por 12 anos. Não são um, não dois, mas 12. 12 anos é muito tempo, gente. E naquela época, imagina como as cadeias deviam ser, hein? Cheia de rato, barata, fria, suja. Hoje em dia não deve ser muito diferente, mas, gente, que tristeza você ser preso por você amar tanto a Jesus que você não pode deixar de falar do amor dele, né? Mas ele não tava triste porque ele tinha sido preso. Lá na cadeia, ele levou 2 livros para ele poder ler e fazer companhia para ele durante o tempo que ele estava lá. O primeiro, adivinhem, se ele era cristão e ele pregava sobre o amor de Deus, aonde que estão todas as histórias e todas as maravilhas de Deus? Num livro muito famoso, o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo, gente. É a Bíblia. Ele levou a Bíblia para fazer companhia e para ser um refresco para ele naquele lugar tão triste. E 2, ele levou um livro que contava a história dos mártires cristãos. Ou seja, daquelas pessoas, daqueles heróis, daqueles missionários que morriam por causa do amor de Deus. Ou seja, eles se arriscavam tanto falando de Jesus que eles não estavam nem aí se aquilo ia levar eles presos, se eles iam apanhar ou se eles iam morrer. Eles continuavam falando. Então, nesse tempo que ele estava preso, ele foi lendo sobre isso. Só que, na cadeia, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, cansa, né, gente? E aí? O que vocês acham que aconteceu com o John? Gente, agora a gente vai pra história. Vocês vão saber qual é a nossa história, porque essa não é a história, essa é a história do nosso autor, do John. E agora, vamos pra história, aonde começa tudo. John na cadeia, sem ninguém, sem nenhuma companhia, sem nada pra fazer, ele escreveu um livro. E é sobre esse livro que a história de hoje se trata. Então vamos voltar. John na cadeia, triste, feliz, alegre, contente? Não sei. Vamos pra história. Mas vocês acham que o João ficou sentado na prisão, sem fazer nada, e ficou só se sentindo triste, com pena dele mesmo? Ai, meu Deus, preciso de ajuda. Não, gente. Absolutamente não. Em vez disso, ele resolveu escrever um livro, gente. Um livro sobre um sonho que Deus deu para ele enquanto ele estava lá na prisão. E ele pôs o nome nesse livro de O Peregrino. E o que é o peregrino, né? Esse livro conta a história de um peregrino, um viajante, uma pessoa que está viajando de um lugar cheio de impiedade, coisas ruins, muita briga, muito pecado, até o céu. E esse livro ficou famoso em muitos lugares, muitas pessoas, cristãs ou não, conhecem esse livro. Esse livro está traduzido para um monte de língua. E a história desse livro é basicamente um retrato do mundo. Um retrato de mim, um retrato de vocês, um retrato de cada pessoa que está aqui no mundo. E ele conta a história, aqui um spoiler para vocês, bem rapidinho, do que todos nós, eu, você ou qualquer outra pessoa no mundo, precisamos para a gente conseguir entrar no céu.
o que a gente precisa deixar de lado para a gente conseguir concluir essa viagem que o peregrino fez. Então é só um retrato, é uma alusão à nossa própria vida. E aí cada dia a gente vai ouvir uma história, um pedacinho da história do peregrino, começando por hoje. Então vamos começar pelo começo, pelo nosso personagem principal, o peregrino. Então o peregrino morava num lugar que chamava Cidade da Destruição. Olha só, Cidade da Destruição, guarda esse nome, hein? E lá, frequentemente, ele fazia as coisas erradas. Ele sabia que eram erradas, mas mesmo assim ele fazia. Ele sabia que ele era pecador por causa das coisas erradas que ele fazia, mas mesmo assim ele não ficava triste por causa dos pecados dele. Mas, gente, um dia ele encontrou um livro chamado, adivinhem, Bíblia, B-I-B-L-I-A, Bíblia. E aí, quando ele achou esse livro, o peregrino viu que se ele não abandonasse o pecado, juntamente com tudo aquilo que tinha de errado naquela cidade da destruição, com todos os amigos dele que faziam todas as coisas erradas, ele seria destruído. E olha que engraçado, ele morava exatamente na cidade da destruição. E ele percebeu, lendo a Bíblia, que eles seriam destruídos. Até que um dia o peregrino estava lendo a Bíblia. Só que ele começou a se sentir muito triste, muito infeliz. Imagina, ele estava lendo que a cidade da destruição ia ser destruída. Até que chegou um homem na cidade da destruição chamado Evangelista. E adivinha, alguém enviou o evangelista. E ele foi enviado pelo bom rei. O bom rei morava lá na cidade celestial. Olha só, o bom rei enviou alguns evangelistas, não só um, mas alguns homens chamados evangelistas, para que eles fossem até a cidade da destruição e eles pudessem conversar com todos os moradores da cidade da destruição sobre o que eles precisariam fazer para que eles pudessem chegar até a cidade celestial. E aí nessa cidade celestial eles morariam com um bom rei e seriam felizes para sempre, gente, na cidade celestial. Imagina, compara a cidade da destruição com cidade celestial. Qual que é melhor? É óbvio que é a cidade celestial, né? E aí quando o evangelista viu o que o peregrino estava lendo a Bíblia e ele parecia muito triste, muito infeliz, ele perguntou: Ô peregrino, por que você tá tão triste? E aí o peregrino respondeu: porque eu tenho lido aqui nesse livro que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram, e a gente precisa da glória de Deus porque a gente pecou. E eu também tenho lido aqui porque ao homem foi ordenado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Eu não quero morrer com esse fardo pesado do pecado, mas eu não sei como me livrar dele. E eu moro na cidade da destruição, onde todos os moradores também são pecadores e todos estão carregando um fardo do pecado muito grande, mas eu não sei como eu faço para me livrar dele. Então o evangelista sentou do lado do peregrino, pegou a Bíblia que ele estava lendo e abriu no livro de Atos, capítulo 16. E lá ele começou a mostrar a história de Paulo e Silas na prisão. Lembra quem eram Paulo e Silas, aqueles missionários que foram presos porque eles estavam pregando sobre o amor de Jesus? Então eles foram presos e o evangelista começou a ler essa história para o peregrino. E aí pôs a Bíblia no colo do peregrino e falou: peregrino, agora lê o que está escrito aqui. E aí ele começou a ler. Aí o peregrino começou a falar assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas aí logo o peregrino falou: ué, mas eu creio em Deus e eu creio em Jesus, mas meu fardo ainda tá aqui. E aí ele pôs a mão nas costas e viu que aquele fardo pesado, como uma mochila bem pesada nas costas, ainda tava lá. E ele falou: evangelista, eu ainda sinto o fardo aqui e eu creio em Jesus e eu creio em Deus. E aí o evangelista levantou, deu um suspiro e falou: peregrino, eu acho que você ainda não entendeu o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. Ele falou: então, peregrino, eu vou te mostrar uma coisa. Levanta bem rápido e olha naquela direção que eu tô apontando. E aí o evangelista pôs o braço e apontou bem com a ponta do dedo para um lugar. Só que ele perguntou assim: peregrino, o que você vê? Você vê alguma coisa? E o peregrino falou assim: eu não vejo nada. Talvez seja por causa
causa das minhas lágrimas nos olhos, porque eu tô triste demais que eu não consigo me livrar desse fardo. E ele falou, olha com cuidado, peregrino, o evangelista. Olha com cuidado, olha onde eu tô apontando. Aquilo lá que eu tô apontando. Olha para aquele portão que eu tô apontando. Ele falou, eu não consigo ver, evangelista. O peregrino não conseguia ver, gente. E aí o evangelista falou, olha com cuidado, olha bem para onde eu tô apontando. Aquele é o portão da decisão. É através daquele portão que você vai ter que passar para que você consiga se livrar desse peso das suas costas, desse fardo. Ao lado daquele portão da decisão existe uma cruz. Por aquela cruz, você tem que crer, você deve crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, segundo a Bíblia. Segundo o que a Bíblia fala. Você vê o portão, peregrino? E aí, o peregrino falou, não, evangelista, eu não consigo ver o portão. Então eu temo que nunca vá conseguir entrar lá e me livrar do meu fardo do pecado. Eu não consigo ver o portão. Mas aí, gente, o evangelista não podia deixar o peregrino lá sozinho. Se o peregrino não conseguia encontrar o portão, o evangelista tinha que fazer alguma coisa para ajudar ele. E aí o evangelista, tentando acalmar o peregrino que estava desesperado, falou, peregrino, talvez você consiga ver, não o portão, mas uma luz que brilha bem em cima do portão. Bem sobre o portão da decisão tem uma luz. Você consegue ver essa luz? E aí começou a apontar. Aquela luz lá. E aí o peregrino começou a passar a mão no olho assim, gente, pra livrar daquelas lágrimas, porque ele tinha chorado muito. E aí ele começou a olhar, sabe quando você pisca bastante? E ele falou assim pro evangelista, sim, eu consigo ver. Ele falou, gente, muito feliz, sim, evangelista, eu vejo a luz, eu vejo. E aí, com muita alegria por ele ter visto a luz sobre o portão da decisão, ele agradeceu muito o evangelista, pegou a sua Bíblia na mão, o fardo, que era como uma mochila bem pesada, cheia de pecado que estava nas costas dele, e aí o peregrino saiu da cidade da destruição e foi caminhando em direção do portão da decisão, porque agora ele via a luz que brilhava sobre o portão da decisão, que ficava bem num monte, bem em cima do monte. E muitas pessoas que moravam na cidade de destruição começaram a zombar do peregrino. Os amigos dele que conheciam e viram que ele começou a fugir da cidade da destruição em busca do portão da decisão, começaram a zombar dele, a rir, falar, aquele bobão, aquele tonto que tá lá, ai que besta. Mas o peregrino não ligou pra isso. Ele deixou os amigos dele pra lá e começou a seguir rumo ao portão da decisão. Então, finalmente, gente, quando o peregrino ele pensou que ele não podia andar mais com aquele fardo pesado nas costas, ele andou muito, e ele chegou no portão. Gente, ele chegou em cima do portão, ele leu, batei e se abrirá para vocês. Aí ele viu aquela luz brilhando do outro lado do portão, aquela luz que ele tinha enxergado. E era a luz que tinha guiado ele até lá, porque por mais que ele não conseguisse enxergar o portão de longe, ele conseguiu enxergar aquela clara luz que brilhava sobre o portão. E quando ele chegou lá e viu que a luz ficava mais e mais forte, ele tinha certeza, cheguei ao portão da decisão. E aquela luz que guiou ele até lá. Então, os raios que estavam brilhando tão fortes, eles pareciam dizer uma coisa. Sabe o que eles diziam? Eles diziam, buscai e achareis. Então, timidamente, de levinho, o peregrino resolveu, para eu entrar por esse portão, eu tenho que fazer uma coisa, bater na porta. Então, ele timidamente, bem discretinho, começou. Toque, toque, toque. E aí? Imediatamente o portão se abriu e uma mão segurou o peregrino e puxou ele pro lado de dentro do portão. E agora? Quem será que puxou ele pra dentro? De quem será quem será que tá do outro lado do portão da decisão? O que será que tem do outro lado do portão da decisão? E o fardo dele, será que ficou pra fora? Será que entrou pra dentro? Será que ele conseguiu se livrar daquele peso cheio de pecado?
Quem será que tá lá dentro? Quem será que tá por trás disso? Eu acho que a gente só vai descobrir isso na semana que vem, gente. Mas eu já tô animado pra saber o que aconteceu. Agora a gente vai ter que esperar. Semana que vem a gente vai descobrir o que aconteceu com o peregrino. Clima de tensão, gostinho de quero mais. Mas isso que é bom, porque vai fazer com que na próxima semana nós prestemos ainda mais atenção para saber o que aconteceu com o peregrino. Quem puxou ele? O fardo foi para onde? Gente, essas são respostas que a gente só vai ter domingo que vem. Mas foi ótimo estar com vocês hoje. Que maravilha! E se vocês puderem prestar atenção na história que vocês escutaram hoje, existe um paralelo muito grande. Eu não vou falar disso esse domingo, mas se vocês prestarem bem atenção, esse fardo de pecado nas costas do peregrino, será que é só o peregrino que tem isso? Gente, presta atenção! Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Foi um dos versículos que o peregrino leu e que deixou ele triste, mas é a verdade, todos nós somos pecadores. E a gente vive em Campinas, ou melhor, no estado de São Paulo, no Brasil, que é um dos países que compõe o globo, o nosso mundo. E, gente, a cidade da destruição pode ser qualquer lugar que a gente vive, porque todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado e nós precisamos da glória de Deus. Isso com certeza você já ouviu, mas não pensa que, meu Deus, cidade da destruição, que coisa terrível. Gente, a gente pode considerar como Campinas, a cidade da destruição. Por quê? Porque tá todo mundo destruído? Não, não é bem assim, mas é porque todos nós somos pecadores. E o que caracterizava a cidade da destruição? Uma cidade onde todo mundo pecava, todo mundo sabia que era errado e mesmo assim fazia. E é assim com a nossa vida. Então, se vocês prestarem atenção, a história do peregrino, ela é um retrato, ela é um paralelo com a nossa vida. Vocês podem ver que várias coisas que acontecem lá são um exemplo do nosso dia a dia, só que de forma figurada e contada em uma história. Por isso que eu falei que tem tudo a ver com a gente, comigo, com vocês, com o mundo inteiro e com a Bíblia, com a notícia que a Bíblia carrega nela. Então, não perca o próximo capítulo. Mas antes de me despedir, a gente vai cantar. Porque cantar é muito bom, é muito maravilhoso. Mas cantar pra se despedir, porque domingo a gente tá de volta, tá bom? Vamos lá? Voltando para mais um momento. Essa tem a ver com o que vocês ouviram, gente, porque essa fala de um caminho. E no fim desse caminho, se vocês lembrarem da história, tinha uma porta e atrás dessa porta tinha uma luz muito forte. Essa música fala do caminho, fala da luz e fala... Da cruz? Não fala da cruz. Fala da cruz sim, fala da cruz sim. É o completo, gente. Se vocês lembrarem da porta da decisão, o que tinha atrás da porta da decisão era uma cruz. Então, gente, nada melhor do que cantar essa aqui, tá? Essa é tradicional, essa todo mundo conhece. Vamos essa aqui que é antiga, hein? Essa aqui você tem que ir lá no baú da sua avó e chamar ela pra cantar com você. Mas se você não souber, a gente vai ensinar, a gente tá aqui pra isso, não é? Com certeza. Então...
porque semana que vem a gente tá aqui de novo. Então, gente, eu desejo tudo de mais maravilhoso pra vocês e que a gente siga andando pelo caminho. As duas músicas falaram de caminho. Que caminho é esse? Espero que vocês tenham aprendido que caminho é esse. E se não aprenderam nessa lição, as Voltem próximas... o vídeo lá no começo. Em alguma tem, gente. Um Beijo! beijo! Tchau! Boa semana! Que triste! Mas acabou, gente! Mas não pra ficar triste. Domingo que vem a gente tá de volta mais uma semana. Foi um privilégio estar junto com vocês, um privilégio contar essa história pra vocês, cantar com vocês, estar com vocês. É sempre maravilhoso. É uma alegria. Então eu espero vocês e não perca nenhum episódio desta série O Peregrino, tá bom? Conto com você. Não me decepcione. Feliz ano novo, gente. Se cuidem. Domingo a gente tá de volta. Beijo, tchau, tchau.